Bom, hoje falando um pouco sobre recuperação, né, dentro desse processo aí tão difícil, né, que o dependente químico tem que passar. Muitos pensam, acreditam que como uma sobrevivência, né, dentro dessa selva, né, do mundo das drogas, do uso, né, de substâncias, daquilo que é tão difícil entender e assimilar, né? Não posso mais, eu não posso mais aceitar essa situação, isso eu não quero mais viver, essas dores, né, dentro do processo de recaída, né? O quanto que é difícil para esse dependente químico entender e assimilar isso dentro da sua cabeça, né, dentro do seu cérebro, que esse processo de recaídas, né, não faz parte, não condiz mais com a sua nova vida, aquilo que você se propõe a viver, né? Mas é muito difícil de chegar a esse entendimento, né, essa consciência racional, porque a dependência química ela vai além do que simplesmente parar de usar droga. Eu costumo sempre dizer isso. O processo mais difícil não é parar de usar droga. O processo mais difícil é mudar comportamento, estruturação emocional, equilíbrio emocional, é de você entender que a vida é feita de dificuldades, né? É muito mais fácil você crescer com os nãos que você recebe, é muito mais fácil, vou reformular a frase, né? Os nãos que você recebe na sua vida é o que pode ser usado para você como um pilar de construção, né, de um homem forte, ou de você sentir, se estruturar dentro do vitimismo, de como a vida é difícil, ser passivo dentro dos momentos de dificuldade e falar assim, ah, minha vida é assim mesmo, eu não consigo, eu não nasci para ser feliz. É o que acontece muito dentro desse contexto de uso de drogas. Né? O dependente químico eles colocam numa posição de que vitimizado pelas circunstâncias da sua vida, né? Transfere a responsabilidade para seu familiar, né? Coloca-se como uma pessoa injustiçada dentro desse contexto de vida, né, de mundo. Assim, para mim tudo é mais difícil, as coisas não dão certo para mim. Ou seja, de certa forma ele está se colocando dentro de uma zona de conforto para ele mesmo, ou seja, de que ele não consegue sair desse ciclo da adicção, que é sobre isso que eu vou falar agora, esse ciclo de adicção, que não tem nada a ver com o uso de drogas ainda, né? É um ciclo de vida, né? No qual ele não consegue sair dentro desse contexto desse ciclo de adicção, e aí ele se coloca numa situação de comodismo, né? De que é mais fácil para eu dizer para o meu cérebro jogar mensagens para minha mente de que eu não consigo, eu não posso, para mim é difícil, as coisas não dão certo, a minha família não me entende, o meu patrão me trata mal, a minha mulher me largou. É muito mais fácil eu entrar nesse contexto, que é uma zona de conforto dentro da adicção. Nós falamos essa zona de conforto entre uso, né, e recaídas, né, que é o uso da substância e depois novamente volta esse contexto esse ciclo da adicção, do qual que é o ciclo, né, mais fácil dentro daquilo que o dependente químico não quer fazer? É aquilo que ele vive, né? Aí, como eu sempre falo, esse ciclo da adicção, ele me faz arremeter ao uso, a uma vida no qual eu não consigo sair desse ciclo vicioso, né, antes mesmo de usar a droga, que é o quê? Necessidades não supridas. O que pode ser uma necessidade não suprida para o dependente químico? Várias coisas. Né? Ele, por exemplo, esse processo, quando ele sai de uma casa de recuperação, ele começa a fixar a sua expectativa de vida, de felicidade, dentro daquilo que ele imagina, entendeu? Dentro daquilo que ele imagina ser perfeito para ele. Ele constrói, né, monta uma estrutura de uma vida perfeita em cima de um banco de areia. Né? Ele já estrutura uma família perfeita, pessoas que agora vão olhar para ele com outros olhos. Ele já estrutura dentro de um relacionamento que ele fala, nossa, eu preciso dela. Se for uma mulher que ele perdeu, ele vai fixar a expectativa dentro dela, eu preciso recuperar ela, preciso mostrar para ela que eu mudei. Ou então eu preciso arrumar uma namorada agora para ela ver que eu mudei de vida. Então, ou seja, eu estou fixando expectativas, criando expectativas dentro de coisas que, na verdade, estão na minha imaginação e não são reais ainda.
talvez algumas coisas não podem até que não aconteçam. Aí ele já pensa num trabalho perfeito, de que você, eu vou ser feliz, vou comprar um carro, vou comprar uma moto. E a recuperação, ela não te garante que você vai ser uma pessoa rica, né, financeiramente falando, mas que você vai ter felicidade plena dentro daquilo que você não vai viver mais. Daquelas misérias que você que tem problema com drogas sabe do que eu estou falando. Das misérias da vida, das migalhas, né, daquele mundo de humilhação que as drogas proporcionavam. E isso é a garantia que a vida em recuperação te traz. De você entender que hoje você não precisa mais se humilhar para ninguém. Você entender que hoje você não precisa mais abaixar a cabeça dentro de uma situação. Você agora pode se posicionar. E aí que entra a dificuldade, entender que esse ciclo precisa ser quebrado. Necessidades não supridas é sobre isso. Sobre entender que aí onde começa, eu saio da clínica, começo já a criar expectativas, algumas coisas começam a não acontecer, o que vai começar a gerar vazio. Dentro desse vazio, já começar a quebrar, a voltar aos meus velhos padrões de comportamento, negativismo, pensamento negativo, de não acreditar que as coisas vão mudar. Já, com pouco tempo fora da clínica, você já começa a falar assim, mas as coisas acontecem para mim. Ou seja, você já entrou no ciclo da adicção de novo. Aí você vem, os resultados começam a aparecer, né? As coisas começam a ser minadas na sua vida, a esperança daquela vida plena e conquistadora, de um cara que vai agora crescer e voar, né? E muitos dizem isso, né? Um adicto em recuperação, ele voa. Ele voa se ele se permitir. Tudo entra no simples contexto de permissividade. Né? Acreditar no seu potencial. Né? Outro dia, tendo uma certa discussão com outro companheiro, assim, ele falou assim, mas um adicto em recuperação, né, ele dá show numa pessoa normótica. Não, claro, pela sua capacidade de se reconstruir, pela sua capacidade de inteligência, de criar situações, só que isso, fora do uso de drogas, a droga gera um vazio em você. E esse vazio, ele te desmotiva à reconstrução. Ele se desmotiva, você não tem mais a droga, porque o que motivava você a botar o seu cérebro para pensar era saber que você ia viver, você ia fazer aquele trabalho de conseguir a droga, depois aquele momento do uso, depois o momento que veio depois do uso. Naquele óculos, você já começa a estruturar a sua mente para conseguir mais droga. Ou seja, você vivia um ciclo, e esse ciclo te motivava a incentivar o seu cérebro a raciocinar. Agora, se você está pensando em recuperação, o que te motiva a viver em recuperação? O que você abastece a sua mente para te fazer raciocinar? O que você abastece a sua mente para te fazer sair desse processo de desmotivação, desinteresse pela vida? Entende? Então, ou seja, ou você encontra algo que te motive, que te estruture, que te impulsione a sair desse contexto de passividade, ou você vai ficar só alimentando coisas negativas na sua mente que vão fazer você voltar para esse ciclo. Aí vem outro, próximo, a confusão de frustrações. O fato é óbvio, cara. Se você não consegue conquistar nada, as coisas começam a desestruturar dentro da sua mente, das suas expectativas que foram criadas por você e por mais ninguém, você vai começar a se frustrar. As coisas vão começar a desanimar, vão sair dos trilhos. Aí você entra naquele medo e ansiedade das coisas. Será que minha vida vai ser sempre assim? Será que eu não vou sair desse processo? Será que eu não vou crescer? Porque você não entendeu ainda que a vida ela é construída muito mais dos nãos que nós recebemos, e um não que eu recebo eu posso usar ele de duas formas, como um crescimento ou como algo que eu sofra e eu perca os estímulos para crescimento. Ou você usa de uma situação difícil para um degrau de crescimento, ou você usa isso para estruturar a sua base e você sofrer. E aí você começa a criar sentimentos de incapacidade, que não vai dar certo, de que eu sou assim mesmo, nunca deu nada certo para mim, ninguém me entende, eu sofro, só sofro, eu nasci para sofrer, entendeu? E aí você já vai começar a ter uma explosão de raiva, óbvio, culpando o mundo, daí você já começa a transferir a responsabilidade daquilo que não está dando certo para outras pessoas,
Você começa a falar, mas porque aquele namoro não deu certo, aquele trabalho não deu certo, a família não me entende, minha mãe só me cobra. Você está caminhando sem perceber para a próxima etapa, né? E aí vem um alívio e a libertação. Qual é? Quais são? É usar droga. Na hora que você se vê numa incapacidade de continuar, você olha, né, naquele túnel escuro e a única coisa que você vê lá, você vê lá na sua frente é as drogas, as coisas vão melhorar. E na verdade é por falta de entendimento seu. O uso de drogas não vai te trazer alívio, não vai te trazer prazer, porque na verdade ele vai trazer novamente um retorno a esse ciclo de coisas que não deram certo, situações que foram se tornando insuportáveis dentro da sua vida, dentro da sua mente. E aí a única opção que você viu foi: preciso usar para me trazer um alívio disso que está tão difícil para mim. E aí, como eu falei já anteriormente, o alívio não vai vir, porque na hora que você usou, você já vai se remeter a tudo aquilo que você pode perder do pouco que você construiu porque você usou droga de novo. Entenda? Para você fugir desse ciclo da adicção, e eu, como eu falei no começo, não tem nada a ver com usar droga ainda, você precisa ter uma estrutura, criar pilares de sustentação dentro daquilo que você ainda não tem a real certeza de que você quer fazer. Mas procure, né, começar a construir esses pilares, que é uma espiritualidade, um Deus da sua compreensão, a sua família, e sim, eles podem ser uma rede de apoio para você, né? Amigos que falam de recuperação, pessoas, se aproxime quanto mais de pessoas que falam de recuperação, para você poder estruturar, né, estar do lado, quando você está caminhando com pessoas que falam de vivem de recuperação, responde para mim, não fica muito mais simples, porque você vê que está funcionando na vida deles, por que na sua não pode funcionar? Então perceba-se, entenda, para você sair desse ciclo da adicção, você precisa construir uma rede de apoio. Pessoas, lugares que falem de recuperação. Quanto mais perto de pessoas vivendo em recuperação, né, você estiver, mais longe você estará dos riscos, né, e dos perigos. Não que você estará isento, mas que você estará mais próximo de viver e criar consistência dentro daquilo que você talvez ainda não entende que é importante você fazer. Né? Tenha disciplina, porque a disciplina pode te levar onde a motivação não te leva. Estruture, né, esse início de recuperação nesses pilares: família, espiritualidade, pessoas que estão vivendo em recuperação, grupos de apoio, né, pessoas que estão todos os dias, busque vídeos, tudo que for preciso para ampliar a sua rede de apoio e para que amplie também as estratégias dentro dos momentos difíceis. Quando você se vê numa situação complicada, você consegue olhar daquilo como uma forma, não uma escuridão, mas sim como uma possibilidade. Abra o canal de possibilidades para a sua recuperação, tá bom?